Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra, portanto, em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos completar o assunto que tivemos, a conversa que tivemos aqui há um tempo atrás, quando ficou faltando aí alguma coisinha para falar de perispírito. Alguma coisinha não, né? Muitas coisas que quem consegue encerrar, quem consegue encerrar isso aqui, né? Nem numa encarnação inteira, que dirá aí numa palestra de 1 hora. Então, faltou aí uma função muito importante do perispírito para a gente falar, a função organizadora, que a gente até no finzinho tocou no assunto, mas não chegou a abordar essa função importante aí do perispírito, né? Então, vamos na sequência. Eu tentei até arrumar esse próximo aqui, mas esse próximo slide, mas acontece, às vezes ele distorce quando vem aqui, ainda bem que acho que é só esse. O Espiritismo não inventou o perispírito, sempre foi do conhecimento, né? O Espiritismo não inventou nada, ele apenas revelou aquilo, as coisas, né, do mundo dos espíritos e a mediunidade, reencarnação, isso tudo já era aí conhecido, que é da lei da natureza. Então, o Espiritismo não inventou nada. Kardec deu um corpo aí, né, de doutrina, filtrou e tirou as crendices, as superstições e fez muitos comentários, organizou as respostas dos Espíritos, como nós falamos aqui na terça-feira, que o Livro dos Espíritos fez 166 anos. Então, nós somos muito gratos a Kardec por essa obra maravilhosa, que ele não foi um simples codificador, ele foi atuante na obra, né? Mas aqui tem 2 citações de Tertuliano, filósofo em São Basílio, sobre essa questão do perispírito. Tertuliano, em 155, 220 aí a.C., que teria afirmado que se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem dos corpos, né? Então, porque o perispírito, quando ele não está com a função de ligar o espírito à matéria, ele é o corpo espiritual, né? Ele está sempre unido ao espírito depois que o espírito deixa aqui o seu corpo físico por conta da morte. São Basílio também, 329, 379, bispo de Cesareia, também falava de um corpo espiritual da alma, afirmando que os anjos se tornavam visíveis, aparecendo aos que seriam dignos de vê-los pela sua evolução espiritual, pelas suas condições morais. Então, sempre foi conhecido, né? Paulo de Tarso se refere a ele como o corpo espiritual com o qual Jesus, né, no domingo de Páscoa apareceu, né? Não foi uma ressurreição do corpo, e sim aparecendo com o corpo espiritual, aquele mesmo que ele torna visível na transfiguração, né? Da transfiguração no Monte Tabor. Então, ali ele se torna visível com o corpo espiritual para conversar ali, né, com Elias. Bem, continuando aqui, só para retomar a questão, perispírito, de peri, em redor, e espíritos, espírito. Envoltório, está no vocabulário espírita de Kardec, só para conceituar rapidinho, para a gente seguir. Envoltório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. O espírito o adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar a um outro mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua
última existência corpórea. Então, quando desencarnarmos, nós estaremos na erraticidade, fora do nosso corpo físico, com a aparência que temos hoje. Não pode ter outra aparência? Pode. O espírito, se ele for muito evoluído, ele pode até escolher uma das formas que ele teve em alguma das suas encarnações. Mas, normalmente, nós ficamos com a última aparência até que a gente reencarne e vá para o mundo material, ou para esse, ou para um outro, tomar aí, né, a forma daquele material genético que nos vai ser oferecido pelos pais, no caso, né? Então, aí nós vamos mudar a aparência. Aí, quando desencarnarmos, levamos aquela que a gente dá. Mas, se precisar de nos tornarmos visíveis para alguém que nos conheceu em determinada encarnação com determinada aparência, automaticamente nós vamos tomar aquela forma que tínhamos quando éramos conhecidos daquela pessoa que está ali, né, a nos evocar ou a nos ver. Então, o perispírito, de ordinário, toma a imagem da sua última existência corpórea, mas podendo, né, tomar todas as formas à vontade do espírito. Bem, então vamos para o assunto que ficou faltando naquela reunião que nós estivemos aqui falando sobre perispírito. A função organizadora. Passamos muito rápido por cima disso aí, né? Essa função é extremamente importante, é o princípio diretor da vida organizada, o elemento de aglutinação, de organização da matéria obediente às leis biológicas e ao comando do espírito, sempre ao comando do espírito. Ele organiza aquele material genético que está ali oferecido pelos pais para formar o corpo que esse espírito vai ter durante a sua encarnação ali. Não é molde, tá? Não é molde e nem modelo. Molde e modelo são coisas bem diferentes de um elemento organizador, tá? Não é molde e nem modelo. Até porque, se nós estamos numa encarnação, eu hoje sou mulher, estou no corpo feminino, eu desencarno, continuo com essa aparência, num corpo feminino. Se eu precisar, por alguma necessidade aí evolutiva, de reencarnar num corpo masculino, se eu vou ser o molde desse corpo, como é que eu vou dar um molde feminino para um corpo masculino? Então, não é molde nem modelo, apenas um organizador, um elemento organizador da matéria que vai se formar, que vai tornar o corpo que aquele espírito vai ter, né? Cumpre a função, então, de organizar e transportar as características para as células do corpo físico em informação, tudo o que for necessário para que aquele espírito cumpra a escolha que fez aqui na Terra, que tenha as doenças necessárias por conta de reajustes emocionais, tudo isso o espírito comanda e, através do perispírito, isso se faz presente no corpo que está em formação, através do perispírito que faz esse gerenciamento aí. O corpo físico se forma rigorosamente de acordo com as características do corpo espiritual. Mais à frente, a gente vai entender muito bem isso aqui, né? Ele se forma rigorosamente de acordo, veja bem, isso aqui é importante, ó, com as características do corpo espiritual. Não é com a forma, não é? É com as características do corpo espiritual, com aquilo que ele apresenta de caráter, de caractere, e não de forma, tá? Então, é por isso que não é modelo, não é um elemento modelador, e sim organizador. Também chamada função plasmadora, varia de acordo com a evolução espiritual. Quanto mais evoluído é o espírito, mais condições de interferir na formação desse corpo ele tem, né? Quanto mais evoluído ele for. O espírito
que é ele que comanda tudo. O perispírito é um aglomerado eletromagnético de fluidos, mas que está sob a influência da alma, porque é ela que pensa. Quanto menor a evolução, maior a questão da hereditariedade. Ele não tem como mexer muito, porque ele tem pouca evolução, o espírito, que faz isso através do perispírito. Quanto maior a evolução, interfere nos cromossomos para formarem o corpo que melhor servirá para a sua missão. Então, aqui a gente observa, isso aqui em vermelho, que o DNA tem papel modesto na organização celular se o espírito for evoluído, porque ele pode manipular esse material genético se ele for muito evoluído. Então, ele pode, aquilo que ele não modificar, digamos que um espírito, pelas suas escolhas, a escolha que ele fez, ele não tenha que desenvolver um câncer. Ele não tenha que desenvolver isso, ele não traz isso, ele não reencarna com essa situação aí de desenvolver um câncer. Mas se o material genético dos pais, né, oferecer esse gene, ele vai portar. Agora, ele vai desenvolver? Depende. Depende da conduta dele. Ele vai precisar acionar o botãozinho para ele desenvolver um câncer que ele não veio para ter. E se ele tiver um comportamento legal, ele não vai desenvolver este câncer, apesar de conter esse gene no seu corpo. Porque ele pode controlar isso. E isso não é novo, tá? Esse conhecimento não é novo. Esse conhecimento data de um cientista que viveu entre 1813 e 1879, Claude Bernard, que depois foi reconhecido como o pai da fisiologia moderna, porque quando ele falou isso, ele foi ridicularizado pelo meio científico, pelo meio da física, ele foi totalmente ridicularizado. E depois, quando isso veio mais recentemente ao conhecimento, porque tem pouco tempo que a ciência contou quantos genes a gente tem, 25 mil, um pé de milho tem 30 mil. Então, quer dizer, quando ele falou que isso era manipulável, ele foi ridicularizado nessa época aí. Mas ele já tinha dito isso. Então, olha só, estudando a epigenética, que estuda o controle dos genes, podemos ligar, desligar e reprogramar nossos genes com o nosso comportamento, que é o resultado dos sentimentos e ideias que formam o nosso pensamento. O pensamento é isso aí. É sentimento, é ideia, é desejo. Isso tudo é do pensamento. Isso tudo é o pensamento. É ele que determina tudo isso aí. Então, quem falou isso foi esse cientista, nessa época aqui, e foi muito ridicularizado. Então, isso vem a confirmar o que a doutrina espírita fala sobre a atuação do espírito através do perispírito no material genético oferecido pelos pais. Quanto mais evoluído, mais ele pode manipular isso. Quanto menos evoluído, mais estará aquele corpinho ligado à hereditariedade. Quanto mais evoluído, menos ligado a isso, porque ele pode fazer essa manipulação. A felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos na vida, no dia a dia nosso, né? Dr. Kazuo Murakami, em sua obra Código Divino da Vida, propõe a hipótese da interação entre mente, corpo e genes e focaliza a relação entre emoção positiva e regulagem dos genes. Então, a gente vai ver o papel que tem o perispírito nisso aí, sob o comando do espírito, sempre o comando do espírito. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, o perispírito se acha unido ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento,
para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como, no telégrafo, ao fluido elétrico, serve de condutor o fio metálico. Então, ele está ligado aos filamentos nervosos do corpo físico. E é através disso aí que ele consegue fazer essa ligação entre o espírito e o corpo, para que o corpo possa receber os comandos do espírito, né? Porque se eu estou aqui agora em pé, se eu quiser sentar, quem quer sentar sou eu, o espírito, e não o corpo. Eu que quero, então eu vou me sentar. Então eu vou acionar a minha organização para sentar. Da mesma maneira que esse perispírito leva para o corpo esse comando, ele também leva as impressões, né, que a gente recebe para o espírito. Se uma pessoa me fizer alguma coisa, eu posso ficar muito irritada. Mas essa condução dessa impressão é através do perispírito, do corpo para o espírito. Se me pisar no pé e me machucar, eu vou sentir uma dor? Eu vou sentir, eu, espírito. Mas isso tudo está sendo conduzido pelo perispírito. Ele leva e traz, tá? Mas ele não é só isso. Ele não é só isso. Ele não é feito só para conduzir ao espírito e do espírito ao corpo as impressões e as ordens que o espírito dá, como também depois que o corpo morre, ele permanece junto do espírito sempre. Não tem espírito sem perispírito, apesar de alguns autores muito influenciadores, por serem muito estudiosos, só que às vezes saem um pouco da obra de Kardec e vão dizer que o espírito puro não tem perispírito. Ele tem sim. Só que está tão essenciado, tão quintessenciado já, que ele guarda a relação com a evolução da alma, que parece que eles se unem. E parece que não tem, mas tem. Segundo Kardec, tem. O espírito está sempre unido ao seu perispírito. Segundo Kardec, está na Revista Espírita, está na obra de Kardec, não é num lugar só não, tá? Pelo pensamento, sempre o pensamento. Ele é que comanda tudo. Ele é que comanda tudo. Sabe por quê? Ele é a alma. Tem que estar lá no Livro dos Espíritos, se o pensamento não é a alma que se transporta, ele disse, onde a alma está, ali está o seu pensamento e vice-versa. Porque é a alma que pensa. Não tem registro de pensamento no perispírito, a não ser quando a alma ali o coloca. O perispírito não pensa. Ele é um aglomerado eletromagnético, é um aglomerado de fluidos, mas que tem ali uma função muito importante. Não é apenas fluidos e fluidos. Ele é ligado ao corpo, ele liga o espírito ao corpo. Ele se liga molécula por molécula ao corpo na hora que o corpo está sendo formado. Então, não é tão assim. Ele só serve para ligar. Não é só assim. Ele está ligado ao espírito, né, e ao corpo físico. Ele faz essa ligação do espírito com a matéria. Então, pelo pensamento, os espíritos manipulam os fluidos e imprimem neles, através da vontade, tal ou tal direção, aglomeram-no, combinam, dispersam, organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades, formam objetos. Isso tudo através do perispírito. Mas quem comanda é o espírito, né? Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Está lá em Gênesis, no capítulo 14, onde Kardec faz uma abordagem excelente sobre os fluidos. E a Revista Espírita, não sei se é 1866, eu acho que também faz
uma abordagem completíssima sobre essa questão dos fluidos. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, quer dizer, o segundo aquele o conheceu, né? Se faz visível ao encarnado, ó, na época que esse encarnado conheceu esse espírito, então, ele vai tomar a aparência que ele tinha nessa época, quando o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Não importa quantas encarnações a gente vai ter, aquela forma é nossa, só nossa, não tem outra. Não pertence a mais nenhum espírito. Então, aquele que foi, se hoje, né, numa sessão espírita, for evocado um espírito que viveu há 400 anos aí, ele pode ter tido várias encarnações, mas se ele viveu há 400 anos, ele vai ser evocado e ele vai aparecer com aquela aparência que ele teve quando ele viveu 400 anos atrás, embora ele tenha tido outras encarnações. Kardec dá um exemplo de Esopo, que era um escritor, ele escrevia fábulas, ele era corcunda, ele era todo deformadinho. Então, se ele pode ter tido várias encarnações, mas se ele for evocado como Esopo, ele vai aparecer daquela maneira que ele era quando ele tinha esse corpo, quando ele usou essa personalidade de Esopo. Então, isso é do espírito. Outro espírito, ele pode tomar a minha forma, porque se ele quiser, ele pode até fazer isso, mas ele está fazendo isso momentaneamente, que ele não possui ela. Aquela forma é daquele espírito quando viveu naquele momento, naquela encarnação. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha então. Então, se a gente conheceu uma pessoa que não tinha uma perna, se ela aparecer para nós, vai aparecer sem a perna. Mas se ela tem a perna no plano espiritual, na aparência dela com o perispírito, ela tem, porque o perispírito não é deformado, ele não se deforma pelas deformações do corpo físico, e a gente vai ver isso aqui. Ó, um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que ele haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Isso também está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 14, falando sobre isso. Então, as deformações no corpo físico não mutilam o perispírito. Quando às vezes a gente fala, a gente já deu até aqui ilustrando essa questão do perispírito, do livro Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que ele era um homem belíssimo, um rapaz muito belo, foi pintado por um pintor que o admirava muito, fez uma pintura exatamente o que ele era, e quando ele viu aquela pintura, ele se encantou de tal maneira pela pintura, que ele quis ficar eternamente como aquela pintura ali. Ele quis que ele nunca envelhecesse, que ele ficasse eternamente com aquela aparência. Só que, vocês lendo o livro, é um livrinho fininho assim, ele não era uma pessoa de bom caráter. Então, ele fazia coisas indignas, e cada coisa que ele fazia dava uma deformaçãozinha, não nele, mas na foto. Na pintura. E assim as coisas vão piorando cada vez mais naquela pintura. É só uma metáfora. Porque isso não ocorre de verdade assim. É evidente que as falhas de caráter, as nossas condutas, os nossos erros, quando estamos aqui encarnados, vão ter
uma certa projeção nessa organização perispiritual, mas sem danificá-la, sem deformá-la. Vai desorganizar os fluidos naquele ponto. Porque o perispírito, como nós vimos na outra conversa nossa, ele não tem órgãos com funções, né? Com a função de fazer a circulação, de estabelecer a respiração. Ele não tem órgãos com funções, né? Que vai dar fome. Não tem isso. Mas ele tem a correspondência fluídica desses órgãos. Por quê? Porque ele está ligado molécula por molécula ao corpo por conta da formação, quando ele foi o elemento gerenciador, ele é o elemento gerenciador, diretor disso aí. Então tem uma correspondência fluídica, mas não tem um órgão, como tem no corpo físico. Então, quando nós causamos danos no nosso corpo físico, automaticamente nós desorganizamos os fluidos em torno daquela conexão fluídica daquela organização fluídica do corpo espiritual. Não é um órgão, mas é naquele ponto em que ele se faz imantado a organização física. Então, desorganiza os fluidos. Isso não quer dizer que vai deformar o perispírito. Não há deformação no perispírito. E a gente vai ver isso agora com um depoimento de um espírito sofredor. Sofredor é um criminoso arrependido. Está na obra O Céu e o Inferno. Às vezes as pessoas ficam procurando na biblioteca extensa, né, da doutrina, do espiritismo e não da doutrina, que da doutrina é de Kardec, mas assim, no todo, né, das psicografias e dos livros e tudo que fala, aí ficam procurando essa situação do espírito desencarnado. No Céu e o Inferno, nós temos todas as situações, porque esses espíritos foram evocados por Kardec e seu grupo na Associação Espírita de Paris. Porque eles precisavam de estudar a situação do espírito após a morte. Então, ele fez a evocação de espíritos de todo jeito. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos de criminosos, sofredores. Ele fez a evocação desses espíritos. Então, ali mostra exatamente a situação em que um espírito se encontra se ele estiver nessa situação. Então, esse aqui foi um espírito, Lemer, que foi condenado à morte e evocado um mês após o seu suplício. Vocês podem procurar lá no Céu e Inferno, pesquisem, tem tudo isso lá mais para o finzinho, né? Tem tudo isso aí. No capítulo 6 fala de criminosos arrependidos. Então, ele foi evocado um mês após o seu suplício e ele foi decapitado, né? Então, o doutrinador, o mediador que estava evocando, pergunta: vistes? Já está no número 6, quer dizer, antes teve mais coisa, eu só botei o que interessava para a gente nesse momento. Vocês podem pesquisar lá, que se vocês tiverem esse livro, vocês vão encontrar. Vistes o corpo mutilado? Ele responde: vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Então, ele via o corpo físico sem a cabeça, decapitado. Quando aconteceu, ele sentiu que algo rolou, ele conta. Então, ele viu o corpo dele sem a cabeça. E, no entanto, ele disse: reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Então, apesar do corpo ter sido decapitado, o perispírito não estava sem cabeça, né? Então, esse depoimento dele, essa resposta dele, afirma, né, o que a gente aprende na doutrina. O perispírito não fica deformado pelo que acontece no corpo físico. Então, isso é lógico, porque não faz sentido. Porque o que aconteceu no corpo físico foi no corpo, não foi no perispírito. O perispírito é um aglomerado de fluidos. Isso é outra prova de que ele não tem órgão com função. Porque se ele tivesse, como é que ele ia dar esse depoimento? Como é que ele ia responder as questões se ele estava sem cabeça?
Ele não ia poder... Se o pensamento fosse matéria, isso é outra coisa, que eu tenho visto demais em algumas palestras que eu ouço. Ontem eu ainda ouvi isso de uma pessoa muito conceituada no meio espírita, não é? Ele falando, o pensamento é matéria. Falem o que quiserem, o pensamento é matéria. Se o pensamento fosse matéria, no momento em que cortasse a cabeça lá do corpo, o espírito não ia pensar mais. Se o pensamento fosse matéria. E, no entanto, ele cortou a cabeça ficou lá, quer dizer, não tem órgão. Ele estava falando, ele estava conversando com o mediador e a cabeça estava lá no chão. Isso porque ele não fala pela boca, não escuta pelo ouvido, nem vê pelos olhos, depois que desencarna. Não é? Então, isso é outra prova de que não tem órgão no corpo físico. Se tivesse, ele não ia poder dar comunicação, ele não ia poder falar e nem pensar, nem poder responder. Porque se o pensamento fosse matéria, ia estar lá naquela cabeça lá, decapitada. Né? Então, ele deixa bem claro isso aí. Ó. Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Quer dizer, ele viu que era dele, parecia que ele estava naquilo ali. Reconhecia-me, entretanto, reconhecia-me intacto. Isto é, que eu era eu mesmo. E aí ele continua, porque o mediador pergunta, onde vos achais agora? E ele diz, estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Ele diz, perto da médium. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal não nos fosse possível? E ele diz aí, ver-me-íeis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do corpo. Porque ele não estava desimantado totalmente. Ele estava no estado de um mês. Isso foi após um mês após o suplício dele. Ele estava naquele momento de perturbação, tanto que ele não estava entendendo por que ele se sentia integrado, mas que ao mesmo tempo ele era ele mesmo inteiro. Né? Então eles dizem, ver-me-íamos sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Podereis aparecer-nos? Ele diz, não, deixai-me. Então, quer dizer, ele iria aparecer sem a cabeça. Porque ele ainda estava imantado naquela situação dele. Tinha um mês só. Ele estava perturbado. Tanto que ele não entendia nada, mas ele estava com o perispírito intacto. Né? Tanto que ele estava falando. Então, esses depoimentos, por isso que é bom a gente estudar a obra de Kardec, porque isso aqui é certo, é verdadeiro, porque isso foi pela Associação Espírita de Paris, com todos aqueles médios de confiança de Kardec, e supervisionado pelos espíritos da verdade. Aqueles que assinam os prolegômenos lá no Livro dos Espíritos, que eu falei aqui na terça-feira. Né? Então, deem uma olhadinha nesses prolegômenos, é maravilhoso esse prefácio ali do Livro dos Espíritos. Quase ninguém lê prefácio de livro, né? O perispírito, então, olha, não fica mutilado pelo que acontece no corpo físico, porque ele não tem órgãos, apenas a correspondência fluídica dos órgãos, aparência de órgão, aparência. Kardec usa o termo aparência. Assim como não existe doença no perispírito, apenas são somatizadas através dele. Isso é outra coisa que a gente tem visto aí, alguns grupos defendendo a medicina espírita do futuro. A hora que os médicos entenderem, a medicina entender a realidade do perispírito e que a doença não começa no corpo. Claro, entre aspas, tem doenças e doenças. Existem doenças e impactos biológicos causados por causas externas. Mas as doenças mesmo são causadas por causas internas, por problemas de desorganização e inferioridade da alma. A gente vai ver aqui. Então, eles dizem que quando isso tudo for conhecido, que os médicos vão poder tratar a doença. Veja bem, a doença
antes dela aparecer no corpo físico. Tratar a doença no perispírito. Como assim? Tratar a doença no perispírito. O perispírito não tem órgão para ser operado, né? Para ser tratado. Não entendo. E olha que eu ouço essas coisas e eu vou tentar achar alguma coisa que justifique essas coisas que às vezes a gente ouve. Tratar a doença no perispírito, como assim? O perispírito não tem doença lá. Ah, mas não é da alma que... ele transmite para o corpo, ele somatiza a doença no corpo físico. Ele é o veículo de transmissão, através da desorganização fluídica que ocorre no perispírito por conta de pensamentos ruins, de inferioridades da alma. Porque uma criatura inferior não tem pensamentos elevados e nobres. Pode ter um ou outro, mas na maioria não tem. Então, são pensamentos de acordo com o seu nível de evolução. E se eles são pensamentos ruins, eles vão causar desorganização nos fluidos. Aí, pensar-se que poderemos, através do passe, né, de ações magnéticas e tantas outras formas que acontecem, né, para as curas espirituais, reorganizar os fluidos no perispírito, os fluidos do perispírito que estão desorganizados, provocando doença no corpo físico, isso é fato, isso é real. Mas tratar a doença no perispírito, não tem doença lá. Tem fluidos desorganizados pelo pensamento negativo e inferior da alma que se somatiza no corpo físico, por isso que vem de dentro. Mas não tem uma doença lá para ser operada, porque não tem órgão no perispírito para ser operado. Então, claro que isso é algo que, né, tá fora aí da caixinha, né, uma citação assim. Bem, preste atenção aqui, ó. Se a irrigação da energia vital que advém do perispírito, aquela energia passada para os fluidos do perispírito, pelo pensamento, pela alma, pelo espírito, passar para ali, para o perispírito, essa irrigação, essa energia vital que advém do perispírito, se ela ficar comprometida, se ficar desorganizada por conta de pensamentos inferiores, por conta da inferioridade mesmo da alma, patologias ocorrem, pois o nosso sistema imunológico é nutrido, olha, pelo fluido vital. É ele que leva isso para o corpo físico, ao comando do espírito. Se ele tiver com fluidos desorganizados, naquela aparência, né, naquele órgão aparente que é imantado ao corpo físico, vai haver uma desordem no corpo físico, naquele órgão. Mas é aparência de órgão, não tem órgão lá para ser tratado. São fluidos que se desorganizam e provocam as doenças. A alma é influenciada pelas experiências que ela vive. Todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, que transmite tudo ao corpo físico. Transmite tudo para o corpo físico, tudo. Então, essas experiências que a alma vive, todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, que se desorganiza na sua composição de fluidos e passa para o corpo. Que transmite, né, tudo ao corpo físico, que é o que a alma determina para ele através das ordens que dá o perispírito. Assim, as células fazem exatamente o que a alma manda que façam. Então, olha aí a responsabilidade nossa com os nossos pensamentos, né? Quando a gente fica com aqueles pensamentos inferiores,
com aquela vontade de morrer. Ai, que mundo, ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar, parece até aquela hiena, né? Eu já trouxe a fotografia da hiena aqui. Se a pessoa ficar assim, ela vai adoecer, ela vai morrer, porque ela está mandando a alma, através do perispírito, ela está mandando fluidos desordenados que vão desordenar as células físicas e vai ter um troço lá e vai morrer, né? A pessoa morre. Então, aquilo quando a gente fala assim, que quem tem fé, por que quem tem fé pode melhorar, pode fazer uma doença curar mais rápido? Porque ela estimula essas células a trabalharem a favor da vida. Então, tudo ao comando da alma. As células fazem exatamente o que a alma manda que façam. Através de quê? Do perispírito, dos fluidos do perispírito. A doença é sempre a manifestação de um distúrbio, de uma anomalia ou de uma disfunção. O mal é que a criatura humana só dela se conscientiza quando os seus efeitos estão à mostra e sob o imperativo dos incômodos da dor ou do sofrimento. A doença mostra que há algo errado com os nossos valores, pensamentos e sentimentos. Claro que aquelas doenças que nós trouxemos na escolha das provas que fizemos, esse fato aconteceu na encarnação passada. Foi fruto da desordem do pensamento na encarnação passada que gerou essa doença que eu fiz a escolha de resgatar na encarnação atual. Então, lá no Evangelho, vocês vão ler causas atuais e anteriores das aflições. Sim, não quer dizer que aquela pessoa otimista, que aquela pessoa para cima, aquela pessoa que tem fé, que nada vai acontecer com ela, que ela não vai ficar doente. Claro que isso não é assim. Porque ela trouxe elementos através da lei de causa e efeito para ela poder resgatar aqui, pela escolha das provas que fez. Mas ela não vai adquirir doença que ela não é para ter. Se ela for uma pessoa que tiver pensamentos bons, ela não vai ficar atraindo doença para ela. Né? Ela vai dar conta daquelas que já trouxe, tá, de outras experiências no corpo físico. Então, nós estamos falando de doenças, não estamos falando de impactos biológicos. Claro, se você pisar num prego enferrujado, você vai ter uma infecção ali. Só que isso não é doença. Isso é um impacto biológico, causou uma infecção, você vai tomar um antibiótico e vai ficar bom. Não é uma doença. Né? Assim como vírus, bactérias, você vai receber o impacto desses agentes externos, vai te provocar uma desordem na organização física que vai ser rapidamente sanado pela alma e pelo antibiótico que você vai tomar, pelos recursos, pelos fluidos do perispírito, tudo isso num conjunto, você vai ficar boa desse impacto biológico. Agora, o problema são aquelas doenças que estão em nós por conta da inferioridade da alma, que são passadas da alma para o corpo por conta da desordem dos fluidos do perispírito, que somatiza tudo lá no corpo físico. O sintoma da doença é a expressão visível de algo invisível. O sintoma sinaliza a presença da doença. A doença só existe porque o espírito se desarmoniza e adoece por causa de suas inferioridades. Uma vez perguntaram a um médico famosíssimo do Rio, acho que um neurocirurgião, nem é o pai, é o filho que está agora. O que era mais importante para alcançar a saúde? Ele falou a felicidade. Ele falou a felicidade é a aceitação da vida. Isso é o mais importante para você manter uma saúde física e mental. Então, realmente, você só vai ter o que você veio para ter, aquilo que você tem que resgatar. Se é num plano de provação e expiação, você tem provas e expiações a cumprir pela lei de causa e efeito, isso é outra história. Né? Mas aquelas doenças que a gente adquire, a gente não vai adquirir. Pensamentos ruins levam-nos ao mau uso do livre-arbítrio, fazendo que tomemos atitudes indignas, maldosas, infringindo as leis de Deus, com total desrespeito ao próximo,
desorganizando os fluidos, desorganizando os fluidos do perispírito, que ao comando da alma exteriorizará no corpo físico as doenças de uma alma doente. Né? Então isso, olha que responsabilidade nossa ao pensar. Olha o trabalho aí do perispírito, né? Que é um apanhado eletromagnético, mas que tem, né? Que tem uma função, porque tem correspondência fluídica com o corpo físico, porque ele está ligado molécula por molécula. O nosso comportamento, como um todo, é responsável pela maioria das doenças que nos atingem. O espírito em desarmonia emite energia também desarmônica, que acaba influenciando o corpo físico e permitindo o desequilíbrio das células ou baixando a imunidade, deixando de oferecer resistência às invasões bacterianas. Todas as vezes que a gente está ansioso, com raiva do mundo, com raiva do outro, desejando mal do outro, a gente está baixando a imunidade. E nós vamos ficar vulneráveis aos ataques dos agentes externos e dos internos, né? Da nossa inferioridade. Com os conceitos espíritas, aprendemos que cada célula do nosso corpo físico está conectada a uma célula em nosso corpo espiritual. Assim, quando lesionamos nosso corpo físico, geralmente pelos excessos de todo tipo, estaremos, na verdade, desorganizando o nosso corpo espiritual. Tá vendo? Aquilo que eu comentei no início. Nós não vamos mutilar o perispírito, isso não existe. Isso é uma bobagem. Mas nós vamos, pelos excessos de todo tipo, desorganizar o corpo espiritual. E aí sim, ele vai estar com problemas. E a alma, ao desencarnar e se tornar espírito e levar aquele perispírito todo desorganizado em determinados pontos, quando reencarnar, aquele perispírito, que é o elemento organizador do próximo corpo físico, por ordem do espírito, é ele que vai para lá, para uma extensão dele para o corpo, para o útero, gerenciar o material genético e ali gerenciar também as doenças que ele vai ter que ter para ele resgatar o que ele fez na outra encarnação. Então, se ele não é um modelo, ele é um gerenciador, porque aqueles fluidos contaminados, por ordem do espírito, nem todos, não são todos, que o espírito, tanto que a gente faz a escolha de provas e a gente não escolhe tudo que a gente tem que resgatar, é só um pouquinho, o pouco que a gente passa aqui, a gente já acha que é muito. Então, uma coisa ou outra, o perispírito vai realmente imprimir ali e, num determinado momento, essa doença vai aparecer. Comprometidos negativamente, isso aqui é muito importante, comprometidos negativamente com os prejuízos causados em nosso corpo físico, com os excessos, com tudo que a gente, com as nossas desordens, com a nossa personalidade difícil, com a nossa intransigência. Gente, tem gente que infarta por causa disso. A gente tinha uma pessoa na família que, para conversar com essa pessoa, contar uma coisa, a gente tinha que falar assim: fulano, fica calmo, senta aí, fica calmo. Aí ele ficava grenar. Ia ter um infarto na frente da gente, um AVC, né? Por quê? Porque não consegue se controlar. Quer dizer, isso aí não é para acontecer, é por conta da alma, que é assim, né, que provoca essas coisas no corpo físico, né, por conta de desordens no perispírito, lógico. Então, olha, comprometidos negativamente com os prejuízos causados em nosso corpo físico, olha essa alternativa aqui, ou sobre a saúde dos outros, a gente também impacta a saúde dos outros. Com os nossos fluidos ruins, a gente causa mal aos outros se eles também estiverem numa sintoniazinha, mais ou menos. Nós podemos, com os nossos fluidos ruins,
causar problemas nos outros. Assim como a gente, com os nossos fluidos bons, causamos bem-estar nos outros. Tem pessoas que quando a gente abraça, a gente quer ficar abraçado. Porque é uma onda de bem-estar, de conforto, né? E outros a gente não consegue sequer abraçar, a gente tem um choque fluídico, porque os fluidos não são bons. Né? Então aí dá aquele choque. Né? Isso aí, se a gente nessa hora não tiver uma sintonia boa, a gente fica impactado pela inferioridade do outro também. Por isso que a gente precisa estar com bons pensamentos, né? Ao reencarnarmos, trazemos esses desajustes inerentes ao nosso corpo espiritual, porque esses desajustes são os fluidos desorganizados, não é um órgão doente lá não, são fluidos desorganizados, né, que no momento propício irão se manifestar. Aí, claro, né, se esse espírito veio, ele está compreensivo, ele melhorou, porque aprendeu muito na erraticidade, veio, reencarnou com muita vontade de acertar, ele pode, ele mesmo, reorganizar esses fluidos e nem ter doença nenhuma, que era até para ele ter. Mas ele mesmo se cura nessa situação. Porque a doença é para o resgate, é para um reajustamento da alma. Se ela consegue se reajustar, a doença às vezes não acontece. Porque se ela consegue, dá conta. Porque é para ela aprender. Se ela aprende, a doença já fica aí em segundo plano. Muitas vezes ela não tem a doença que era para ter, porque ela se autocurou com comportamentos nobres. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá, nas causas atuais das aflições, só coloquei isso aqui para incitar vocês a procurarem o texto e ler todo, né? Ó. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem e perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Então, quando a alma não consegue se controlar, né, a cabeça não pensa, o copo paga, não é esse o ditado? Pois é. Aqui mais um recadinho da Gênese. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este a seu turno, reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Quem diz isso é Kardec na Gênese, né? Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Quantas pessoas vão a um consultório médico, saem de lá quase que boas, né? Sem tomar nada. Mas aquele fluido daquele médico, aquela atenção, aquele carinho, aquele afeto que ele trata, às vezes, o seu paciente, ele conserta, às vezes, uma desordem no fluido do perispírito, mesmo que ele não saiba disso, e o paciente fica bom, melhor. Né? E é algo que a gente vê muito acontecer. Né? E isso acontece também o contrário. Né? Então, nós, com os nossos bons fluidos, a gente pode ajudar muito alguém. As deficiências desse sistema estão ligadas ao equilíbrio emocional. Assim, desequilíbrio espiritual gera doença. Harmonia espiritual gera saúde. Então, é só disso que a gente precisa se equilibrar. Né? Pensar que nós estamos num mundo de provação e expiação, somos espíritos inferiores, estamos fazendo nossos resgates, nem todos, mas alguns, e que ninguém é responsável por isso, somos efeitos de nós mesmos. Né? Somos filhos queridos do Pai, que com certeza não nos vai abandonar. Né? Está apenas nos oferecendo oportunidades de nos reconciliarmos com o bem, com o amor, com a natureza divina. Né? Ele quer que a gente retome
sabe o endereço da casa do pai, não é isso? É aquela questão do filho pródigo, que foi até onde podia ir, sob a supervisão do pai, e que ele viu que até os porcos tinham para comer coisas que ele não tinha. Ele resolveu retomar o caminho da casa do pai. Ele compreendeu, ali ele entendeu, ele volta. Então, para que a gente precisa esperar chegar a um extremo desse? Não é? Nós não somos vítimas do mundo, nem de ninguém. Mário Quintana ainda falou uma vez, quando comentaram sobre essa questão das responsabilidades, ele falou assim, o pior de tudo é que ninguém tem culpa do que nos acontece, a culpa é nossa. E se fosse diferente, gente, Deus não seria justo. E ele é. Então, o que nos acontece é fruto de nós mesmos, da nossa desordem, da nossa imprevidência, né, da nossa inferioridade. E a gente está no mundo para aprender. Então, basta que a gente comece a compreender que as coisas que nos acontecem podem ser amargas, mas o remédio amargo vai curar uma doença na alma. Né? Então, é só compreender a vida que a gente melhora. É só compreender que as coisas que nos acontecem é o melhor que pode acontecer. É o melhor que Deus encontrou para nos ensinar a viver. Está em Mateus, a gente sempre gosta desse recadinho, como ele é de verdade. Assim, ó. Vigiai e orai, porque normalmente vem o orai primeiro. Orai e vigiai seus pensamentos. Não, é o vigiai, isso faz toda a diferença. Vigiai e orai, quer dizer, vigia teu pensamento, vê o que você está pensando, vê o que você está mandando para o perispírito, que vai botar isso lá no seu corpo e no dos outros também. Porque tem duas formas de você prejudicar uma pessoa, pelo pensamento e pelos fluidos. Então, quando a gente não consegue pensar no bem, a gente pensa só bobagem. Quando a gente está com esse pensamento, vigiando, se a gente vigiar isso aí, logo a gente vai orar para que a gente mude esse padrão vibratório do nosso pensamento. Então, primeiro é a vigilância, vigia o que pensa. Não está bom? Ora para que Deus lhe ajude a mudar esse padrão vibratório. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos sob a influência de uma organização física. Quando se fala que a carne é fraca, quem é fraco é o espírito. Então a carne é. A carne está submetida a todas as imposições do mundo. Mas o espírito precisa resistir a isso. Então, orai para que não entreis em tentação. Após a vigilância do pensamento, ora para que não permaneça nele, para que não caia nas tentações que esse pensamento está te levando. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, o corpo está sob as influências mundanas e é preciso resistir a isso. Então esse vigiar e orar, a gente devia fazer um quadrinho, colar na geladeira, colar na mesinha de cabeceira. Vigia teu pensamento, que é ele que vai determinar a sua graça ou a sua desgraça. Muita paz para todos, que a gente continue estudando o Espiritismo pela codificação. A gente aprende Espiritismo com Kardec, a gente pode ler o que for, a gente pode ouvir o que for, escutar o que for, mas se não tiver de acordo com Kardec, gente, não está certo. Por quê? Porque isso foi ditado pelos espíritos da verdade, não foi por um ou outro, ou dois, ou um recém-desencarnado. Foi por espíritos determinados para isso, que sabiam o que estavam fazendo, né? Então, muita paz para todos. Continuem estudando doutrina espírita, porque vale a pena, estudando por Kardec. Termina aqui mais um programa O Centro Espírita Friburguense no ar. Os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense. Conheça mais o Espiritismo assistindo nossas palestras na Avenida Conte Bittencourt, 102, no centro de Nova Friburgo.